Lucas capítulo de número 8, versículo de número 26. Enquanto você procura o texto, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa tarde chuvosa, que Deus preparou para cada um de nós que estivéssemos aqui nesse lugar. Louvo a Deus pela vida dos pastores desta igreja, louvo a Deus pela vida do meu amigo apóstolo Franciomar, pastora Keila, amigos de longas datas. Tive o privilégio de ser presenteado por essa amizade já há alguns anos. Parei de fazer a conta do período para que eu não me sinta cada vez mais velho como já estou. Então eu parei de fazer a conta, mas já temos um bom período de amizade juntos. Se não tiver nos 10 anos, está bem perto. E paro por aí a referência da idade, viu, gente? Lucas capítulo de número 8, versículo de número 26. Quem achou o texto, diga amém. Então rumaram ou seguiram para a terra dos Gerasenos ou Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo não se vestia, não habitava mais em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, mas tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não lhe mandassem sair para o abismo. Ora, estava então ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Então rogaram-lhe que permitisse que aqueles porcos fossem possuídos por eles, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dizer amém, diga amém. Quando lemos esse texto da palavra do Senhor, nós podemos observar que o texto trata-se de uma das muitas experiências vividas por Jesus quando esteve na terra, anunciando o reino e promovendo o seu ministério. É bem verdade que a Bíblia, em se tratando do Novo Testamento, conta-nos muitos relatos impactantes acerca de Jesus. O seu ministério foi um ministério de impacto, de inclusão de vidas, confrontando religiosos, promovendo o reino, mostrando que por mais terrível que uma vida possa encontrar-se, sempre haveria para essa vida no Senhor uma oportunidade de mudança. É por isso que eu e você estamos aqui nessa tarde, porque o Senhor todos os dias oferece para nós uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de melhorarmos, uma oportunidade de vivermos no Senhor uma transformação. O desejo de Jesus foi, é e sempre será de dar ao homem a oportunidade de mudar. E o interessante nos evangelhos é que Jesus encontra-se geralmente, ou quase que sempre, com muitas pessoas que para muitos eram pessoas desqualificadas para a mudança. Não diferente em nossos dias, onde muitas pessoas
arvoram-se do direito de dizer que algumas pessoas não têm mais jeito ou oportunidade, ou que não podem viver uma transformação na sua vida. E o mais perigoso de tudo isso é que muitos acabam acreditando nessa palavra diabólica e absorvem para si uma culpa plantada ou implantada pelo diabo, de que a sua vida não pode ser mudada e que ela tem culpa em tudo isso. Por isso esse texto chama a minha atenção, porque Jesus ele sai dos grandes centros e vai à região litorânea e adentra o barco e diz às pessoas que estão com ele: precisamos atravessar para a outra margem. Havia um grande lago, também chamado de mar por conta da sua extensão, na região da Galileia. E tamanha a extensão de água, muitas cidades, vilarejos, províncias se localizavam nos arredores. Além da abastança de água, tinham também ali suprimento para suas vidas, tendo em vista que nesse período muitos viviam da pesca, viviam de maneira simples, e o que tornava mais favorável a moradia nos arredores desse lago. E Jesus adentra a embarcação e diz: precisamos ir para a outra margem. Jesus via ali a necessidade de não estar apenas onde todos queriam estar, mas Jesus escolhe ir para uma região onde muitos não queriam sequer estar. A outra margem não tinha glamour, a outra margem não tinha algo para tornar atrativo, na outra margem tinha cemitério, na outra margem tinha deserto, na outra margem o local era inóspito. Por isso e portanto, muitos sequer olhavam para a outra margem, mas era exatamente ali que Jesus desejava estar. Aonde tinha sepultura, onde tinha deserto, onde tinham pessoas que ninguém olhava. E Jesus, ao chegar a outra margem, após uma viagem de barco turbulenta, vem ao seu encontro um moço, possesso de demônios, e diz a Bíblia que ao enxergar Jesus, ele corre e ajoelha-se, e imediatamente a sua mente é dominada uma vez mais pelo maligno. O diabo o possui, toma as suas faculdades mentais, e começa a balbuciar palavras em direção a Jesus, dizendo a ele: por que tu vieste me atormentar, ou nos atormentar? O que queres aqui? Em outras palavras, eles estavam dizendo: aqui não há nada atrativo, por que tu vieste se importar com essa vida? Aqui não há nada que seja bonito aos olhos, por que tu veio se importar com essa única pessoa? O inferno não conseguia entender o porquê de Jesus ter atravessado para a outra margem. Porque na verdade Jesus tinha um interesse não apenas em conhecer o novo território. O desejo de Jesus era salvar aquela vida. Muitas vezes nós não entendemos a ação do Senhor. Muitas vezes nós questionamos a ação do Senhor. Muitas vezes até contrariamos o que Deus está desejando realizar. É porque na verdade a nossa mente, a mente humana, ela é limitada. E por nossas limitações nós não conseguimos muitas vezes entender o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer e o que Ele pode realizar. E ao chegar na outra margem, ele encontra-se com um moço possesso, dominado por demônios. A conversa segue e Jesus pergunta: o que está acontecendo? Ele diz: não, aqui o que está acontecendo é que nós somos legião. Nós somos muitos demônios. No sentido de tentar, quem sabe, intimidar o mestre. Mas o que chama-me a atenção nesse texto é que ninguém nasce possesso. Ninguém nasce endemoniado. Ninguém nasce cativo. Ninguém nasce em prisões ou correntes. Mas ao longo da vida, e aqui eu quero entrar na mensagem,
depois de contextualizar o ambiente, ninguém nasce aprisionado, mas muitas vezes as circunstâncias levam algumas pessoas a viverem em níveis de prisões, níveis de cadeias, níveis de opressão diabólica. O inimigo tem se utilizado de situações para tentar nos aprisionar. Um grande exemplo disso é a pandemia, onde muitos adquiriram uma síndrome chamada de pânico, e muitos ainda hoje não conseguem sair para as ruas, e por conta desse isolamento social em decorrência da doença, acabaram desenvolvendo doenças psicossomáticas na emoção. Síndrome do pânico, depressão, baixa estima, medo de viver. Alguns não aceitam, mas nem está em um convívio social. Ninguém nasceu com esses temores. Mas a vida, muitas vezes, prega peças em alguns e, quando menos percebemos, nós estamos envoltos em cadeias, em prisões. E aqui nós estamos lendo a história de um moço que, embora não cite a sua história por inteiro, nós podemos compreender que, quem sabe, ele, como alguns, teve uma vida difícil, turbulenta, em dificuldade, e por conta de tudo isso, ele acabou isolando-se, afastando-se das pessoas à sua volta, e agora ele se encontra morando em um cemitério. As circunstâncias começaram a levá-lo para essa vida. E a pior coisa na vida de um cativo é quando ele acostuma-se com o cativeiro. Ele habituou-se a morar em um cemitério. Ele habituou-se a dormir em cima de uma lápide. Ele habituou-se ao isolamento de um ambiente que cheirava a morte, porque tudo à sua volta o levou para essa realidade. E ele acabou acostumando-se com a realidade. Muitas pessoas em nossos dias acostumaram-se com o sofrimento, acostumaram-se com o cativeiro, acostumaram-se com as prisões, acostumaram com as lágrimas, acostumaram com os gemidos da alma, acostumaram com o vício, acostumaram com tantas coisas que só aprisionam, só amarram, só limitam, só nos colocam para baixo. Precisamos nessa tarde romper todos esses grilhões. Parece algo longe da nossa realidade alguém dizer: como é que alguém se acostuma a morar em cemitério? Mas quantos acostumaram-se com o sofrimento? E dizem: não, é assim mesmo. Não, está tudo bem. Não, isso é coisas da vida. Não, é porque está difícil. Nós tentamos transformar aquilo que nos aprisiona em pequenos problemas, tentando relativizar as coisas. Aqui existe uma profundidade muito maior do que morar em um cemitério e andar em deserto. Ele habituasse a tudo isso. Hoje está tudo muito relativizado. Hoje está tudo muito, depende do ponto de vista. Do ponto de vista cristão, talvez eu seja um cachaceiro. Do meu ponto de vista, eu sou alguém que me diverte no final de semana. Do ponto de vista cristão, eu esteja numa depressão, mas do meu ponto de vista, é que eu prefiro estar no meu mundo do que relacionar com algumas pessoas. Nós tentamos criar um ambiente para tornar o cativeiro agradável. Eu não sei se você já entrou numa cadeia, numa penitenciária. Eu já entrei para pregar. E eu meditava sobre isso essa semana. Quando nós vamos a uma penitenciária, se você ainda não foi, deixa eu te contar, eu já fui pregar a palavra na cadeia. Algumas celas, elas têm lajota, televisão, videogame, sinal de internet, fogão. Tem cela que tem até freezer. Eles pintam as paredes. Algumas têm até cortinas tipo blackout.
Eles tentam dessa maneira amenizar que estão em uma cela, mas quando é o horário de 17 horas, todo mundo tem que fechar seu portão, entrar para o seu cubículo e voltar a lembrar que ele é um cativo. O grande problema, olha para cá, eu prometo não demorar muito, eu quero ser bem claro e prático. O problema de muitos de nós é que nós nos habituamos a enfeitar tanto o cativeiro, que esquecemos que estamos em uma cela. Aí a gente coloca uma lajota, pinta uma parede, bota uma tela, compra um videogame, mas continua sendo cela. Não é porque foi colocado uma lajota que deixou de ser cela. Não é porque tem uma TV que deixou de ser cela. Não é porque tem um videogame que deixou de ser cela. Não é porque tem uma cortina blackout que deixou de ser cela. Não é porque tem um frigobar com comida que deixou de ser cela. Não é porque eu disse que não é cela que vai deixar de ser cela. Não é o que eu digo que muda o ambiente. Não é o que eu profiro que muda as circunstâncias. Eu preciso entender que não adianta relativizar as coisas para que elas mudem. O homem estava possesso, já não se vestia, não habitava em casas e, pasmem, para ele tudo isso era normal, porque o cativo não enxerga que a sua vida precisa de mudança. Para ele era normal andar sem roupa, para ele era normal morar na rua. Para muitas pessoas a vida de cativeiro é normal. Ele não percebia que ele já estava se descaracterizando. Muitos de nós está completamente descaracterizado daquilo que Deus projetou para a sua vida. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho roupas. Mas será que a nossa alma não está nua na presença de Deus? Pastor, mas eu moro em casa. Mas será que as nossas emoções não estão vagueando a esmo? Quando falamos em cativeiro, muito mais do que expulsar um demônio de alguém que possui terreiro, é olhar para dentro de mim e parar de cortar galho. Eu moro no Campo Sales, por isso demorei a chegar. E vim de Uber. O quintal é um pouco grande. O que exige de mim, que não tenho como pagar alguém para estar limpando, eu mesmo capino no meu quintal. E o interessante de tudo isso é que tem alguns matos que crescem rente ao muro e eu tenho que capinar. Mas o interessante disso, homem de Deus, é que algumas vezes a lâmina não pega, eu tenho que me abaixar e arrancar. Se eu quiser demorar mais a capinar, ou eu arranco pela raiz, ou na semana seguinte, com esse tanto de chuva, eu vou ter que voltar lá para capinar de novo e a lâmina não vai pegar direito. Nós estamos exatamente assim, a igreja do tempo presente. Nós estamos aparando galho e não arrancando raízes. Nós queremos fazer o que dá e não o que é preciso. Nós queremos a limpeza para uma semana e não para um período prolongado. Nós queremos fazer aquilo que não nos custe algo. Sentar no chão para arrancar raiz, machuca o dedo, a formiga morde, a unha quebra, rala, corta, demora mais tempo, mas é preciso para que a limpeza seja verdadeira e completa. O grande problema é que eu não quero, nós não queremos. E nós começamos a maquiar problema cortando galhos. Ficou grande, corta o galho. Está aparecendo muito, corta o galho. E a raiz? Aquele homem não nasceu possesso, mas ele começou a ignorar sinais de que a sua vida não estava bem, e ele começou a se habituar à vida de cativo, ao ponto de não perceber que nem roupa tinha mais. A nudez exposta não era mais um problema, porque ele se acostumou a expor a sua nudez. Ele acostumou
a morar no cemitério. Mas o diabo não para, o diabo tira do cemitério e o leva para mais longe, o colocando para estar no deserto. Ou rompemos as cadeias, ou o cativeiro tornar-se-á cada vez pior. Começa com uma roupa que se tira, uma sepultura que se deita, um cemitério que vira casa, um demônio que oprime, uma vida que desiste, e por final, uma eternidade sem Deus. Precisamos nessa tarde acordar, entender, compreender que a nossa vida precisa ser mudada. Deus não nos chamou nessa tarde apenas para cantarmos. Deus não nos chamou nessa tarde apenas para balbuciar palavras em línguas estranhas. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou aqui para ganhar presente na porta. É maravilhoso, mas não é isso. Deus nos chamou aqui para mudar a nossa história. Não adianta. Não adianta. Precisamos mudar. E o que muda e o que liberta é o encontro com Jesus. Mas não é o encontro da canção Oi, Jesus. É reconhecer o que tem dominado a minha vida. A pergunta de Deus para a sua vida é: o que Ele tem dominado? Jesus perguntou: o que está acontecendo aqui? O que tem aí? E o inimigo manifestou e disse: sou eu estou aqui. Somos muitos, quem está aqui é legião. Não adianta, na presença de Jesus, toda impureza é destacada. Na presença de Jesus, toda impureza é mostrada explicitamente. Não tem como. Onde Jesus está, o erro é logo evidenciado, a começar em mim. Tem uma música antiga de um grupo chamado Vencedores por Cristo, isso é de crente velho, que fala assim a frase: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. O que precisamos entender nessa tarde é que cativo nós não podemos continuar. Não adianta. Ele se prostra para tentar mostrar que está tudo bem, e a pergunta de Jesus é: quem está aí? Porque muitas vezes eu me prostro para mostrar que está tudo bem. Oh, meu Deus! Eu ergo a mão para mostrar que está tudo bem. Eu corro, eu pulo, eu gosto disso. Mas muitas vezes eu estou fazendo isso para que Jesus ache que está tudo bem comigo, e não está. Jesus não se empolgou com o dobrar de joelhos e logo perguntou: quem está aí? Quem está aí? Ou o que está aí? É o que Jesus olha para mim e pergunta: quem está aí? Quem está aí dentro do Natan? Quem está aí dentro da Maria, do José, do Francisco, Antônio, Pedro, Cláudia, Denise? Quem está aí? Quem está aí atrás do Júnior, do Eduardo, do Raimundo? Quem está aí? Jesus não olha apenas para aquilo que nós estamos enxergando. Jesus olha para a essência, e a essência ele viu está corrompida. Tem alguém aí? O inimigo logo é obrigado a identificar-se e dizer: nós somos legião, porque somos muitos. Precisamos entender e começar a pontuar o que tem roubado a nossa essência, o que tem tirado de nós a verdade de Deus, o que precisamos fazer para abrir mão de coisas. Nós não podemos continuar como nós chegamos aqui. Precisamos de libertação nessa tarde. Precisamos mudar a nossa vida.
Precisamos entender que Deus não nos trouxe aqui apenas para estarmos acomodados confortavelmente. Deus nos trouxe aqui porque exige de nós mudanças. Nós não podemos estar como esse moço, dobrando o joelho, e Jesus não reconhecendo a minha vida enquanto adorador, porque ele não recebia o que eu estava fazendo. Nós não podemos continuar, eu sou livre porque ergo a minha mão, eu sou livre porque eu dou uns terra, sai, vem e canta. Não. Eu sou livre porque Jesus enxerga a minha essência. O que ele deseja é enxergar não o Natan pastor, mas o Natan dentro. Não o Natan que pregou na Madureira, o Natan dentro. Não quem canta, mas o que está dentro. Não o que prega, mas o que está dentro. Não o que recebe bem, mas o que está dentro. Não o que está sentado na cadeira, mas o que está dentro. O que está dentro é mais importante. Não falo isso para ignorar o exterior, mas o que está dentro muda a essência se não for a presença de Jesus. Jesus olha aquele moço que grita em alta voz e até o chama: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, olha eu aqui de joelhos dobrados, mãos erguidas, boca no pó, mão na terra. Olha Jesus, quem está aí dentro? Quem está aí dentro? Quem está aí de verdade? Quem é você quando não está na igreja? Quem é você na rede social? Quem é você no status do WhatsApp? Quem é você em cada conta de Instagram? Tem gente que tem 3, 4 contas de Instagram. Uma do crente, um da escola, outro da rua. Quem é você? Quem é você na dança do TikTok? Quem é você no rios do Instagram? Quem é você? Quem é você dirigindo o carro, pilotando a moto? Quem é você? Quem é você longe do pastor Fábio? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você quando a porta fecha? Quem é você na sua casa, na sua rua? Jesus olhou para aquele rapaz e disse: quem é você? Ele não teve jeito, teve que dizer: eu sou legião. Nós somos muitos. Nós somos muitos. Você tem coragem de dizer para Jesus: quem é você? Quem é você? Não cita seu nome não, quem é você dentro? Quem é você fora dessas paredes? Quem é você no terminal? Quem é você no mercado? Quem é você no shopping? Quem é você na rede social? Quem é você? Ele disse: sou legião. Tentavam amarrar ele com correntes, grilhões, cadeias, mas diz a Bíblia que nada era capaz de mantê-lo aprisionado. Por quê? Porque ferramentas naturais não resolvem o mundo espiritual. Vou repetir para que você entenda: ferramentas naturais não resolvem o mundo espiritual. Aquele homem tinha um problema que corrente não resolvia. Aquele homem tinha problema que cadeado não resolvia. Aquele homem tinha problema que a força humana era incapaz de solucionar. Existe um demônio chamado relativismo na igreja do século 21. E esse demônio tenta distorcer as coisas e colocar na nossa cabeça de que a força humana é capaz de mudar uma vida, e não é. Não muda.
pessoa alguma muda outra pessoa alguma. Tentavam ele na força do braço resolver o problema, corrente. Força do braço, cadeada. Força do braço, cadeia, não resolve. A sua vida só vai melhorar quando você tentar ou parar de tentar de resolver as coisas na força do braço. O grande problema é que nós queremos fazer do meu jeito. Não, vai dar certo, eu vou ser livre. Amanhã eu prometo parar de fazer isso, fazer aquilo. Como alguns dizem, amanhã eu paro de fumar, de beber, de drogar, de prostituir. Amanhã eu paro de olhar foto de mulher na rede social. Amanhã eu tenho um controle. Quando na verdade não temos. Não temos. E deixa eu te dar uma palavra aqui. Receba, não vai mudar. Se você não quiser mudar aqui dentro. Pega, não vai mudar se você não quiser ser pego por ele primeiro. Tchá, não vai mudar se você primeiro não abrir seu coração para Jesus. Porque muita gente não fala isso para mim, pastor, porque isso não rende voto. Isso não gera pix. Isso não enche tanque. Isso não leva para o lenhador, picar amanhã para o Juvenal. Isso te faz voltar a pé para casa, andar de Uber, pegar chuva. Isso te faz ser julgado, pré-julgado. Te faz virar alvo de bagunça. Mas a palavra de Deus ainda é a mesma. E Jesus declarou na palavra: sem mim nada podereis fazer. Não faz. Não adianta, na força do braço não existe mudança. O que eu preciso fazer então para mudar, caminhando para o final da minha palavra? Jesus olha em direção a ele e diz: retire-se do corpo desse moço. Primeira coisa para viver milagres e ser liberto, você precisa deixar o Senhor ser Senhor da sua vida. Não existe mudança se o Senhor Jesus não for o Senhor da sua vida. Eu preciso deixá-lo ser Senhor, porque em sendo Ele o Senhor, Ele começa a ter poder de influência na minha vida. Ele aproxima-se e diz: eu quero, e diz: saia dele agora, Senhor, Senhor manda. O grande problema, meu amigo apóstolo Francione, é que queremos libertação, mas não queremos ser governados pelo Senhor. Não queremos. O pastor Fábio é uma bênção, até que ele diz: eu preciso mudar de uma atitude. Pastor Fábio não está legal hoje, olha. Aí no próximo culto ele diz: e aí, já mudou? Não, ainda não mudei. Rapaz, o pastor Fábio está cada dia pior, né? Chega o terceiro domingo: e aí, você já fez o que eu te falei? Rapaz, vou já procurar uma igreja? Queremos que o Senhor seja Senhor, mas não queremos que Ele governe ou mande em nós. Para eu ser livre, eu preciso aceitar o que Jesus está determinando para a minha vida. Eu posso ouvir um amém? Diz para quem está do seu lado: se você não dizer amém, eu vou orar na sua cabeça. Primeira coisa, eu preciso aceitar o senhorio do Senhor sobre a minha vida. Jesus deseja me tornar um homem livre. E ele começa declarando: saia desse homem. Imediatamente ele saiu do homem e foi expulso daquele lugar. O homem então volta à vida. E em chegando naquele lugar, algumas
Algumas pessoas o reconheceram como livre e perceberam que Jesus agora está conversando com ele. Primeiro estágio da libertação, aceite que Jesus está fazendo. Segundo passo para ser livre, ouça a nova direção que Jesus quer dar para a sua vida. Não existe livre se não houver uma nova direção dada por Ele. Todo livre recebe do Senhor uma nova direção. Não existe como sermos livres e ainda estarmos na velha direção da vida. Não tem como. Não tem como. Não, eu sou livre, agora eu só bebo socialmente. Não, eu sou livre, mas eu só faço aqui agora de vez em quando eu vejo uma foto, posto uma coisa, mas eu já melhorei. Eram 5 vezes por dia, agora só está uma vez na semana, ou 3 vezes na semana. Uau, eu melhorei. Não. Quem é livre recebe do Senhor uma nova direção através de instrução. Não tem jeito. Eu preciso parar de colocar desculpas para que eu não seja alguém livre e me torne cada vez mais habituado ao cativeiro. Lembra da cadeia? Colocando lajota, pintando a parede e botando um telão. Mas é cadeia. Continua a cela. Deu 5 horas a sirene toca e todo mundo tem que estar visitando sair. E o detento continua detento. Não adianta, irmão. Precisamos dar um basta. Precisamos parar. Precisamos reconhecer. Precisamos recomeçar com Deus. E com Deus o interessante é que Ele não faz arremedo de vidas. Ele quer nos dar uma nova vida. E nessa nova vida não cabe hábitos velhos, pensamentos velhos, sentimentos velhos, pecados velhos. Não adianta nós orarmos em quem quer que seja, se essa pessoa não desejar mudar. Deus não fez a igreja para exorcizar pessoas. Deus estabeleceu a igreja para que nossas vidas fossem transformadas de dentro para fora. Não adianta, sai agora, voltou normal. Aí amanhã volta para tudo de novo. Não adianta, vai. Não adianta, vai. Aí vai no culto, vem todo carregado e tal. Sai, voltou normal. Acaba o culto. Não adianta, gente. Até quando nós vamos nos enganar? Até quando nós vamos esticar essa corda? Até quando vamos ficar só de braços erguidos? Maquiagens borradas, mas o coração continua o mesmo. Até quando vamos nos dizer profetas do Senhor, com a nossa alma contaminada de dentro para fora? Precisamos parar. Precisamos mudar. Eu preciso transformar a minha vida, moldar o meu caráter, transformar o meu caráter. Quando o Senhor usou Ezequiel, Ele não disse para Ezequiel: Ezequiel, eu vou ajeitar o coração. Ele disse: não, eu vou trocar o coração. Porque o que está no peito não serve para continuar lá. Eu preciso mudar. E Jesus vai dizer: eu vou mudar o coração. E Ele diz isso pela boca do profeta Ezequiel. É por isso que Jesus, usando a parábola, Ele disse: não se deita vinho novo em odre velho. Porque o odre não suportaria a fermentação do vinho, ele rasgaria o chão. Quem trabalha em construção ou já viu alguma coisa de construção sabe
Quando nós compramos um terreno e queremos construir, a primeira coisa a se fazer é entrar com a máquina para tirar toda a superfície do solo e descobrir aonde é o chão de verdade. Aí sim começa a se projetar o que vai ser construído. Libertação é a mesma coisa. Não se faz nada da superfície sem primeiro conhecer o que está mais embaixo. O que é essência? Eu trabalhei numa construtora com um senhor, já até descansa no Senhor, morreu. Ele comprava muitos empreendimentos, terreno, com algumas construções já iniciadas, e eu dizia, Edinaldo, o nome dele, alguns aqui talvez conheçam. Edinaldo, vamos aproveitar, já tem prédio construído. Ele disse, não, Natan, não vai não, pastor. Eu disse, por quê? Ele disse, eu construo em cima dessa base velha, o prédio cai. Eu vou ter que gastar muito ainda, tirando todo esse alicerce, cavando bem fundo, para aí sim começar a construir uma coisa que vai durar muito tempo. Nunca mais eu me esqueci dessa lição de construção e tomei para a minha vida. Eu posso descer, pastor? O grande problema é que a gente não quer parar para ajeitar o terreno. O grande problema é que a gente não quer perder tempo arrancando raiz do chão. O grande problema é que nós estamos muito habituados com a vida que nós estamos levando. E ao olhar para dentro de nós, a gente percebe que vai demorar muito tempo para mudar isso aqui, é melhor fazer do que está. Mas não percebendo que construir sem uma boa base, todo o prédio vai cair. Por isso é tão necessário começar de baixo, certo? Dizendo a Deus, eu quero mudar, eu quero ser livre. Porque o Espírito Santo está falando com vidas, de coisas que você precisa deixar para trás agora. Não é ontem, nem hoje, é agora. Porque hoje ainda segue até depois, mas é agora. Até meia-noite ainda é hoje, estou falando de agora. Até 11h59 ainda é hoje, mas é agora. Nós não podemos mais procrastinar uma mudança. Porque quanto mais demoramos a viver essa mudança, mais tempo passamos na mão do diabo. E você não foi feito para estar na mão do diabo. Embora o diabo diga para alguns nessa tarde que você não tem força para mudar, de que não é necessário mudar, de que como você chegou está tudo bem, quando na verdade o que Deus deseja é mudar a tua história. Deus deseja transformar a sua vida. Não é mudar o teu estereótipo, mas é mudar a tua essência. O pecado rouba a paz. O cativeiro tira até a nossa jovialidade. O nosso semblante cai. A nossa postura muda. A nossa alma fica amargurada. E como nós temos pessoas amarguradas em nossos dias? Na igreja, pregando, cantando, profetizando. Porque alguns alcançaram alguns estágios eclesiásticos e acabam temendo demonstrar que têm fraquezas. E na verdade são incapazes de dizer ao Senhor, Senhor, eu estou aqui. E eu quero mudar. Como disse Isaías, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. Precisamos reconhecer que como está não podemos continuar.
Deus hoje quer a sua mudança. Assim como Jesus atravessou o mar da Galileia, aproximou-se do moço e disse às entidades: quem está aí? Porque Jesus reconhecia que aquela essência não era verdadeira. Hoje nós estamos aqui e Jesus quer conhecer o verdadeiro Natan, Raimundo, Pedro, Francisco, João, Maria, Eduardo, Cíntia, Deise, seja lá qual seja o seu nome. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa tarde. Nós vamos adorar o Senhor. Porque Jesus deseja mudar a tua história. Jesus deseja transformar a sua vida. E nessa tarde Ele te dá uma oportunidade, que talvez seja a última oportunidade de alguns. Jesus quer mudar a tua história. Nós não podemos continuar como estamos. Quantos homens na igreja ainda aprisionados em tantas coisas da carne, vícios, prostituição, pornografia, prisões espirituais, agressores de esposas com palavras, lares em crise, mulheres amarguradas, cadeias que aprisionam na alma, nos sentimentos. Mas alguns começam a criar uma rotina paralela, como o gadareno criou para ele uma rotina paralela, visitando os cemitérios, percorrendo desertos, acostumado a andar nu. Ele criou para ele um mundo paralelo, e nesse mundo paralelo tudo que ele fazia e realizava era normal, até o momento em que Jesus encontra-se com ele e diz a ele: você precisa mudar. Quem está aí? É a pergunta de Jesus para nós nessa tarde. Quem está aí? É a pergunta de Jesus para pessoas nessa tarde. Quem está aí? Quem está aí? Feche seus olhos nessa tarde. Feche seus olhos nessa tarde.